Então vamos para a correção da semana 1 do PET volume 6. Número 1. Determine o número de permutações que podem ser feitas com as letras de cada palavra a seguir. A. Escola. B. Cinema. C. Livro. Então vamos lá. Letra A permutação é de 6, então 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a 720. Letra B. Cinema também é C de 6, ou seja, 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, também dando 720. Letra C, nós temos a palavra livro, P5, que é igual a 5 fatorial, que é igual a 5, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Número 2. Considerando os anagramas da palavra banco. A. Quantos começam por vogal? B. Quantos começam por vogal e terminam com consoante? C. Quantos começam e terminam por consoante? D. Quantos apresentam as vogais AO juntas nessa ordem? E. Quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Então vamos lá. Letra A, nós vamos ter então quantas começam por vogal. Então são duas vogais. Então vamos ter 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 48. Letra B, quantas começam por vogal e terminam por consoante. Então são duas vogais e 3 consoantes. Então nós vamos ter 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3, que é igual a 36. Letra C, quantos começam e terminam por consoante. Então nós vamos ter 3 que começam por consoante. Se são 3 que começam, então para terminar somente duas. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2, 36. Letra D, quantos apresentam as vogais AO juntas nessa ordem? Então nós vamos ter AO, né? Então vai ser uma permutação de 4, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Quantas apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Então, nós temos AO, que vai ser então permutação de 4, ou OA, também uma outra permutação. Então, vamos ter P de 4 vezes P de 2, que é igual a 4 fatorial vezes 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. 24 vezes 2 é igual a 48. Número 3. Quantos são os arranjos de 7 elementos tomados de 4 a 4? Então vamos lá. Nós temos arranjos de 7 por 4, então vai ser 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial. Como é fatorial, a gente vai fazendo a multiplicação em ordem decrescente. Então primeiro a gente resolve o que está embaixo aqui, 7 menos 4 vai dar 3 fatorial. Eu vou fazer então a multiplicação na ordem decrescente até chegar no 3 fatorial, onde eu posso cortar o de cima com o de baixo. Então vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 840. Número 4. Calcule o valor de cada arranjo. Letra A, nós temos o arranjo de 6 por 2, então vai ficar 6 fatorial sobre 6 menos 2. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Eu corto o 4 fatorial de cima e de baixo, então 6 vezes 5 é igual a 30. Letra B, 5 e 4. 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial dividido por 1 fatorial. Cancelo os números iguais, 1 fatorial em cima e 1 fatorial embaixo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 120. A, 8 e 4. 8 fatorial sobre 8 menos 4. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Se são iguais, eu posso cortar. Então, fica 8 vezes 7 vezes 4 vezes 5, 1680. E a letra D, A, 15 e 3. Então, vai ficar A, 15 fatorial dividido por 15 menos 3 fatorial. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial dividido por 12 fatorial. Se são iguais, cancelo o 12 de cima e o 12 de baixo. 15 vezes 14 vezes 13 igual a 2.730. Número 5. Para uma sessão de cinema, 5 amigos vão sentar-se em 5 cadeiras de uma mesma fileira, ficando um ao lado do outro. Entre eles estão Pedro e Marcos que, tendo se desentendido, não querem sentar-se juntos.
De quantas maneiras distintas os 5 amigos podem sentar-se sem que Pedro e Marcos fiquem juntos? A. 10, B. 12, C. 60, D. 72. Então, vamos lá. Total de maneiras dos 5 amigos menos as maneiras que Pedro e Marcos estão juntos. Então, nós vamos ter um P de 5, uma permutação de 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Pedro e Marcos juntos. Então, nós temos P, 4 vezes P, 2. 4 fatorial vezes 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. 24 vezes 2 é igual a 48. Então, Pedro e Marcos separados, nós vamos pegar, então, 120 menos 48, que eles ficam juntos, é igual a 72 maneiras. Alternativa correta, letra D. Número 6. O número de anagramas que podemos formar com a palavra Paulo é A. 15, B. 30, C. 100, D. 120. Então, nós vamos ter um anagrama de P de 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a 120. Letra correta, alternativa D. Número 7. O retângulo abaixo é composto de 8 quadradinhos que são preenchidos. Para preencher esses quadradinhos, deve-se obter as seguintes condições: utilizar as letras x, y, w e z e os logaritmos 1, 2, 3 e 4. Não pode haver repetições de letras e nem de algarismos. Duas letras nunca podem estar juntas. Dois algarismos nunca podem estar juntos. De quantas maneiras diferentes retângulos podem ser preenchidos? A. 32, B. 48, C. 576 ou D. 1152. Então vamos lá. Nós vamos ter 4 vezes 4 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que é igual a 576. Multiplicamos por 2, pois pode começar com número ou letra. Então, 576 vezes 2, 1152. Alternativa correta, letra B. Número 8. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, o especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso de 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é A. 62 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 6. B. 62 fatorial sobre 10 fatorial. C. 62 fatorial vezes 4 fatorial sobre 10 fatorial vezes 56 fatorial. D. 62 fatorial menos 10 fatorial. E. 62 elevado a 6 menos 10 elevado a 6. Vamos lá. Antigo número de possibilidades era 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, igual a 10 elevado a 6. Novo número de possibilidades, eu vou ter 10 mais 26 mais 26. Então ficará 62 vezes 62, 62 vezes 62 vezes 62 vezes 62, que é igual a 62 elevado a 6. Então eu terei uma razão de 62 elevado a 6 sobre 10 elevado a 6. Alternativa correta, letra A. Número 9. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas A, B, C, D, E, dispostas conforme a figura abaixo. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que as faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo de número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é: A. 1 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. B. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. C. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 3. D. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 2. E E. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então vamos lá. A faixa A pode ser pintada com 3 cores. B pode ser 2 cores, adjacente de A.
C pode ser uma cor adjacente de A e B. D pode ser apenas uma adjacente de A e C. E pode ter duas cores adjacentes de B. Portanto, nós teremos 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. A alternativa correta, letra B. Número 10. As ruas de uma cidade estão representadas por linhas horizontais e verticais na ilustração. Para um motorista trafegando nessa cidade, a menor distância entre dois pontos não pode ser calculada usando o segmento ligando esses pontos, mas sim pela contagem de menor número de quadras horizontais e verticais necessárias para sair de um ponto e chegar ao outro. Por exemplo, a menor distância entre o ponto de táxi localizado no ponto 0 e o cruzamento das ruas do ponto A, ambos ilustradas na figura, é de 400 metros. O indivíduo solicita um táxi e informa ao taxista que está a 300 metros do ponto O, segundo a regra do deslocamento citada em uma determinada esquina. Entretanto, o motorista ouve apenas a informação da distância do cliente, pois a bateria de seu celular descarregou antes de ouvir a informação de qual era a esquina. Quantas são as possíveis localizações desse cliente? A. 4, B. 8, C. 12, D. 16, E. 20. Então nós temos aqui todos os pontos de localizações possíveis que nós teremos. Resolvendo então, em cada quadrante temos 3 possibilidades. Logo, 3 vezes 4, 12 possíveis localizações. Alternativa correta, letra C. Número 11. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por A. 6, B. 8, C. 12, D. 16, E. 24. Então nós teremos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Cada tracinho representa uma chave seletora e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Então são dois números, nós temos 16 possibilidades. Alternativa correta, letra D.